Sejam bem-vindos a mais um episódio do Vida e Teologia Podcast. Chegamos ao 21º episódio, sempre com o compromisso de tornar a teologia acessível e prática para todos, com o objetivo de abençoar e encorajar cada um a servir a Cristo com alegria e propósito, por meio de uma teologia simples e intencional, para que possamos aplicá-la em nossas vidas cotidianas e glorificar a Deus em tudo aquilo que nós fazemos. Hoje vamos falar sobre um assunto muito joia. A produção musical e o ministério de louvor na igreja local evoluíram consideravelmente ao longo das últimas décadas, desde a incorporação de novos estilos musicais e tecnologias de som, até a diversificação de instrumentos e a integração de elementos visuais. Essas mudanças têm moldado a experiência espiritual e a adoração nas congregações. Junto a isso, o mercado musical incorporou a música gospel em seu portfólio, tornando-se um amplo mercado que influencia aquilo que se canta e vive dentro das igrejas. Diante destas transformações, o Ministério de Louvor ganharam proeminência dentro das comunidades locais, e músicos e cantores tornaram-se profissionais dentro e fora das igrejas. É importante esclarecer: a música, uma das formas mais universais e poderosas de expressão humana, tem o dom de transcender barreiras, conectar corações e nos conectar com o transcendente. Ao longo da história, ela tem desempenhado um papel fundamental na experiência religiosa do povo de Deus, ligando os seres humanos ao divino. Em nenhum lugar essa conexão é mais evidente do que nas igrejas, onde a música de louvor e adoração desempenha um papel crucial na celebração e experiência da fé, conectando indivíduos e comunidades com Deus. A música sempre foi parte da vida do povo de Deus, desde os tempos antigos, do Antigo Testamento, onde os salmos de Davi ecoavam nas colinas de Jerusalém, até os dias atuais, onde a música ainda ecoa nos corações e mentes de cristãos em todo o mundo. A música sempre foi um veículo de oração, de louvor, de comunhão espiritual. Os músicos, com seus dons especiais, têm sido agentes de inspiração e adoração ao longo da história da igreja. A música está gravada nas páginas da Bíblia, nas liturgias da igreja e nos cânticos dos crentes. Bom, nesse episódio nós vamos mergulhar profundamente nessa conexão singular entre a produção, a música, a espiritualidade e a dinâmica da adoração na igreja local. Abordaremos o tema produção musical e ministério de louvor na igreja local, a harmonia entre a produção e o papel da música e do ministério de louvor nas comunidades. Para conversar sobre esse assunto, eu estou muito feliz, contente de receber um querido irmão, amigo de longa data, Marinho Brasil. Ele é pastor, teólogo, produtor musical e ministro de louvor. Hoje está servindo a primeira igreja batista de Curitiba, no Paraná, e vai ser uma conversa para compartilhar experiências, histórias, desafios de um produtor musical, de um ministro de louvor nos dias atuais. Marinho, seja bem-vindo a esse podcast, é uma alegria te receber aqui. E tudo certo, nada combinado? Sempre com essa perguntinha, né? Porque sempre tá tudo certo, porque a gente sempre tá procurando estar na vontade de Deus, daí fica tudo certo. Mesmo a gente tendo percalços, tal, mas sempre tá certo. Então, aprendi desde cedo com a minha mãe, meu pai sempre bom humor, tal. É uma alegria imensa estar aqui compartilhando algumas coisas e estar com você aqui, meu amigo. Maravilha. Como você falou, amigo de muito tempo. Exatamente. Eu brinco que o Marinho tocou com os melhores bateristas do mundo, mas nunca tocou tanto tempo comigo. Mas vamos lá, do calor de Campinas pro frescor de Curitiba. Marinho, você começou, sempre gosto de começar perguntando das pessoas sobre o chamado, né? Mas você começou na música logo cedo e devem ser aí mais de 40 anos de estrada, se não for revelar muito a idade, mas
Acredito que seja por aí. Mas o que te inspirou a viver profissionalmente de música e como isso também te influenciou no seu chamado para o Ministério do Louvor? Bem, toda a minha família é musical, por parte do meu pai, por parte da minha mãe, né? Uhum, Todos sempre trabalharam com música, tá? Então é uma coisa que já era forte, né? uhum, Na família mesmo. Minha uhum, mãe, quando ela. É uma longa história, não vou contar aqui agora, mas quando eu nasci, eu sou temporão, eu sou de 16 anos depois que minha irmã tinha nascido, eu vim, né? Então, temporão. E minha uhum, mãe, ela dedicou, né? Ela me entregou, né? Como Ana fez com Samuel, ela me uhum, entregou a Deus, porque ela não podia mais ter filhos. Então, é uma longa uhum, história. Mas daí me ofereceu e pediu duas coisas para Deus, que ela queria que eu fosse um músico profissional, porque toda a família era de músico, mas uhum, nenhum era profissional, e também que eu fosse um ministro na casa de Deus. E uhum, ela pôde ver, ela já falecida, mas ela pôde ver todo esse cumprimento, né, na minha vida, tal. E realmente eu fico muito agradecido a Deus por todas as oportunidades, todo o percurso que Ele me deu, uhum, de chegar até aqui sendo esse músico e tal. Mas desde lá do comecinho, desde as aulas com a minha mãe, desde a coisa, vendo ela reger coral, vendo meu pai também cantando, dirigindo a escola dominical, aquelas coisas todas me encantaram e realmente eu uhum. tive esse chamado bem claro desde a infância. Legal. E dentro desse processo seu de viver de música profissionalmente, você se tornou produtor musical, né? Eu acredito que você pode explicar melhor, mas há uma diferença entre ser um músico e ser um produtor musical. Sim. E você já gravou e produziu músicas para diversos artistas, alguns muito conhecidos. E como que você descobriu nesse processo a sua aptidão para não só ser um músico, mas também um produtor musical? Desde cedo eu comecei a gravar em estúdio com 14 anos. Uhum, Então, por isso que já está fazendo 44 anos que eu, que eu vivo da música. uhum, Mas quando eu comecei a gravar assim, eu era só um músico acompanhante e tal, eu tava ali com todo uhum, mundo. Daí, até esses tempos a gente fez um show com esse artista que foi o primeiro cara que, na uhum, verdade, a gente tinha um grupo que estava ensaiando no estúdio, né, uhum, testando os equipamentos, e daí ele me viu, né, ele viu a todos nós e ele falou, poxa, vocês podiam fazer uns playbacks para mim, porque ele queria uhum, cantar pelas igrejas e tal e queria fazer um playback. Daí a gente, vamos fazer. Daí quem que faz? Todos tocavam, mas não tinha ninguém que escrevia o arranjo. Daí eles falaram, uhum, Mário, você pode fazer? Mas eu uhum, era o mais novinho ali, né? Eles tudo já tinham mais de idade, eu tinha 14 anos, eu falei, eu faço. Daí tinha ele uhum, fazer assim um mapa da música, era a introdução, uma parte, o verso, o refrão, tal. Então você ia uhum, fazendo tudo isso e daí, né, escrevia a cifra tal e distribuía para todo mundo e daí a gente saía uhum, tocando. Daí no fim eles gostaram, falaram, em vez de só um playback, vamos fazer disso aqui um disco. Daí levou mais um uhum, tempo sair um disco e tal. Daí outro cantor viu também, quis e tal. E começou, de repente, quando eu me vi, eu tava fazendo arranjo. uhum, Arranjo para outros músicos. E daí eu tava dirigindo. E dali para você ser um produtor é um passo, né? Porque uhum, você é um pulinho. Porque o que o produtor faz? O produtor, ele não só ele não necessariamente faz o arranjo. Ele uhum, pode também fazer arranjo, pode tocar, como pode só dirigir e pode direcionar, né, o cantor, uhum, direcionar aquele trabalho. É um álbum que vai fazer, vai ser direcionado a tal público, assim e tal. Então o produtor envolve muito mais coisas do que uhum, somente um músico ou um arranjador, né? uhum. E todo mundo conhece o Marinho como uma banda ambulante, né? É, E nesse é, processo, né, de produção musical, de mais de 40 anos, você falou que começou com 14 anos, né?
Então eu imagino que você começou esse processo ali nos anos 80, final de 70, anos 80. Você deve ter Uhum. testemunhado mudanças assim gigantescas no processo de produção, de Sim. consumo da música ao longo desses anos, né? Muito, Antigamente, muito. antigamente provavelmente você deveria que trazer os seus músicos para um estúdio, um grande estúdio, para todos gravarem ali, demandando horas. E hoje, principalmente depois da pandemia aí, é um monte de gente tendo home studio, podendo gravar de Sim. casa e manda para você, né? Depois você manda de Uhum. volta, a pessoa não precisa mais viajar, exceto algumas exceções. E a forma Uhum. de consumo também, eu acredito que você deve ter testemunhado também, né? Desde os discos de vinil, aqueles para os mais Sim. novos, né? Aquele preto grandão, depois CD, DVD, MP3. Uhum. Hoje os serviços de streaming têm Streaming. tomado conta. Na sua visão, como é que essas transformações elas afetaram a música e a indústria? E quais são os aspectos positivos que você vê nessas mudanças e também os desafios? Como é que essas mudanças afetou o seu trabalho, não só o seu trabalho, mas também a qualidade das gravações? Certo. Bem, quando eu comecei, né? Uhum, Finalzinho de 70, 79, daí a década de 80 inteira que eu peguei, realmente era assim. É, era muito difícil, os equipamentos eram muito caros, eram uhum, poucos estúdios que tinham, né? Os músicos que iam lá eram músicos que realmente estudaram bastante, porque tinha de chegar lá e tocar, não tem esse negócio de edição e tal, então uhum, tinha de ser tudo de verdade mesmo, né? uhum, E eu acompanhei toda essa evolução, tal, é legal. Me sinto muito privilegiado de ter pego toda essa bagagem, de ter uhum, conhecido esses equipamentos analógicos, tal, que uhum, hoje tem até plugins virtuais que a gente usa, uhum, mas eu usei tudo lá atrás, eles mesmos, uhum, assim, né? Manuseei vários, assim, tal. Então isso é muito legal. Com relação aos músicos, é, me dá saudade um pouco do tempo antigo, uhum, justamente por causa disso, porque o cantor chegava lá e ele tinha de cantar, e uhum, tinha de ser bom. Hoje o cara vai lá, canta, daí o computador vai lá, você edita, você afina, você põe, o baterista toca, toca fora do ritmo, você põe no ritmo. uhum, Então hoje, por esse lado, virou uma fábrica de mentira, né? Eu uhum, uso bastante tecnologia, eu sempre fui me atualizando bastante, uso bastante toda a uhum, tecnologia, mas eu sempre brinco, né, que você pode usar ela a favor do bem, ou seja, de você pegar um cantor que desafinou um pouquinho ali, você só dá uma coisa, ou você pode pegar alguém que não canta absolutamente nada e transformar num cantor, aham, que é o que acontece muitas vezes. Então, é, é, você tem de ter bom senso para como usar, né? Porque hoje em dia, como você uhum, falou, você pode ir em casa gravar, você pode gravar num celular. Se você souber fazer uhum, direitinho, tiver técnica para fazer essas coisas, você uhum. faz um baita som com o celular, né? É. E como que você tem visto, por exemplo, produtores musicais novos que não pegou essa estrada que você pegou? Você tem visto diferença entre a bagagem que você tem de ter visto toda essa evolução do cara que está surgindo agora? São dois extremos que a gente tem hoje, né? No meu Aham, tempo era muito difícil a gente estudar, a gente não conseguia, a gente às vezes pegava alguém que tinha uma fita cassete que copiou do outro, tal, então era cópia da cópia da cópia da cópia, era aquele material que a aham, gente tinha, às vezes vinha um VHS de uma videoaula, nossa, ninguém tinha, a gente compartilhava porque não tinha nem para uhum, comprar aqui no Brasil. Geralmente uhum, eram coisas importadas, então era bem difícil. Então, para o músico estudar, não é igual hoje, que você vai lá, abre o YouTube e uhum, você tem aula de tudo. Então, é, para o músico era bem diferente. uhum, E para hoje, assim, o profissional de hoje, você vê que tem gente que realmente estudou, que faz um monte de coisa, que tem até uhum, universidades, né, cursos bons uhum, transformando bons profissionais. E tem o pessoal que ainda continua como eu fui, foi na raça ali mesmo, tal. uhum.
Só que os dois extremos que eu falo é o seguinte: tem gente que realmente vai atrás e se torna um bom profissional, estuda, tem conhecimento, e tem um monte de bicão no Aham. meio. Por quê? Porque ele tem acesso à tecnologia. E com a Uhum. tecnologia ele faz as coisas, mas faz Uhum. muita coisa errada, faz muita coisa assim, e solta no Uhum. mercado. Então a gente tem os dois extremos: tem tanto músicos bons como Uhum. profissionais bons, trabalhos bons, e aqueles trabalhos assim, muito mal Uhum. feitos, porque todo mundo consegue fazer, né? Então há uma dificuldade aí. É. Bom, e a gente, lógico, o foco aqui é a gente sempre puxar um pouco pro lado da igreja local, que Uhum, hoje também se tornou uma produtora de música em muitos cantos do nosso Brasil, né? é E verdade. como produtor musical, você já acumulou experiências de servir igrejas de tamanhos diferentes e de estruturas diferentes, desde aquelas pequenas, mais intimistas, onde todo mundo conhece todo mundo, até aquelas que são gigantes, quando você entra, você é só mais um, mas Uhum, possuem grandes estruturas. E nessa diversidade que você teve ao longo da sua jornada, né, de experiência, entre as igrejas grandes e as pequenas, como é que você percebe os desafios que ambas têm para produzir músicas? E sobre a realidade dessas duas esferas, como é que você vê comunidades locais pequenas com recursos limitados? Como é que elas podem alcançar uma produção de qualidade? Porque eu imagino que o desafio da igreja que hoje não tem recurso, ela é muito maior do que aquela que provê todo o recurso necessário para uhum. produzir, né? Na verdade, são coisas parecidas, são problemas Uhum. parecidos. Lógico que a igreja grande, ela tem muito mais recurso financeiro, mas Uhum. muitas vezes todo mundo na correria acaba você não tendo pessoal. É engraçado É. porque você tem muito mais gente, mas Uhum. está todo mundo, não, não, o outro faz, tá, tá, Uhum. e vai Uhum. abandonando, né? Então tem esse problema. Mas também é, tem o recurso para fazer. Por Uhum. outro lado, a igreja pequena não tem o recurso, mas tem aquela galera que quer fazer e tal, e corre atrás, Uhum. né? O ideal tanto faz se você está em igreja grande ou pequena, é realmente é, ir atrás de conhecimento para realmente Uhum. você saber o que você está fazendo. E eu sempre falei assim, toda igreja que eu vou, para os músicos, eu falo assim, gente, montem um grupo instrumental, não precisa nem se apresentar, mas para uma Uhum. evolução dos músicos, você tendo um grupo instrumental, você vai exigir mais do que você toca só no louvor. Então você Uhum. começa, opa, exigir mais. Daí você começa a procurar escutar outras pessoas. Daqui a pouco você vai ver os sons que eles estão usando, o equipamento e tal. Daí o músico começa a ir atrás Uhum. e também começa tanto de recursos técnicos, né, como Uhum. recursos pessoais, eles vão crescendo. E também do grupo vocal fazer uma capela, porque também vai Uhum. abrir os ouvido harmônico, que tem muita gente Uhum. que consegue cantar, mas não entende de harmonia. Então essas coisas Uhum. vão fazer crescer os Uhum. músicos, né? E de Uhum. recurso, eles também, com mais conhecimento, eles começam a ver, puxa, tem um pessoal que filma ali, tem um pessoal que faz a tomada aqui para não sei o que e tal. E daí começa a correr atrás, porque Uhum. hoje os equipamentos estão mais fáceis, né? Então você Sim. consegue adquirir mais fácil. Então você consegue ter uma apresentação bem interessante, né? Eu lembro a gente em 97, 97, hein? Não, É. 2007, Aham. 2007. 2007 que a gente fez lá na Shalom, a gente fez um filme, a gente Sim. filmou, eu com uma câmerazinha pequena, filmei tudo, fiz o roteiro, fiz todas as coisas. A Uhum. gente fez as músicas e sincronizou o vídeo com a banda tocando ao vivo. Uhum. Em 2007, com É. recursos, era uma igreja de aproximadamente 200 membros na época, Exato. entendeu? E conseguimos fazer uma coisa muito legal, que talvez só igrejas grandes faziam. Então Uhum. é só você ter o conhecimento, você ir atrás, dá para fazer muita coisa. É, você citou a época, né, que a gente fazia as coisas na Shalom.
E é interessante que eu lembro que naquela época existiam até poucas cantatas em Campinas, né? Então Sim. a gente fazia algo que talvez igrejas grandes ainda estavam começando a Uhum. entrar vamos dizer assim, nesse nicho de produzir cantatas de Natal e tudo mais, né? Uhum, uhum, uhum. E eu sempre também bati no martelo com o pessoal, falou, ó, não é fazer as coisas relaxadamente, mas se você esperar ter tudo para você fazer, você nunca vai fazer nada. Aham. Então comece com o que você tem e saiba o que você tem em mão para poder fazer bem feito, né? Sim, sim. Agora, Marinho, como um produtor e um mentor também em Ministério de Louvor, você fala aí até de dicas que você dá para os músicos, para os ministros de louvor. Você não apenas se dedica à produção musical na igreja, mas também desempenha um papel muito importante na formação de músicos. E é muito interessante que muitos músicos que tiveram contato com você, que a gente tem a oportunidade de conversar, eles falam da melhora que eles tiveram depois de conversar e de caminhar com você, coisas que vai além do aprimoramento técnico, mas envolve a sensibilidade de entender a música, como é que ela funciona, a harmonia, e, e muitos deles falam assim, poxa, eu cresci musicalmente com Marinho, e até instrumentos que, por exemplo, um baterista, um baixista, né, que que são outros instrumentos daquilo que você toca, apesar de você tocar tudo, mas essas pessoas falam assim, poxa, eu cresci com o Marinho. Como é que você encara esse processo de trabalhar com os músicos que podem não ter a experiência que você tem, mas eles possuem a sua vida e você como referência? Como é que você vê isso no seu ministério dentro da igreja local? Puxa, essa é uma das coisas que eu mais gosto de fazer e sempre peço capacitação do Espírito Santo cada vez mais para poder estar fazendo isso. O Uhum, que acontece? Eu amo trabalhar nos bastidores, eu amo trabalhar uhum, com as pessoas, tal. uhum, E como eu tenho essa experiência toda de trabalhar com músicos profissionais, né? Eu gravei, toquei com os melhores músicos aqui do uhum, Brasil, toquei com músicos lá de fora. Tem uma bagagem muito grande, né? Uma experiência muito grande. uhum, Até nos workshops eu brinco assim, ó, eu posso passar tudo para vocês. E eu não sou daquele cara que esconde o ouro, né? Eu realmente uhum, divido as coisas, só que eu não consigo passar a experiência, assim, né? uhum, Então, eu sigo o mesmo princípio que Jesus usou. Ele uhum, andou 3 anos com os discípulos. Você caminhar junto, você daí vai falando sobre música, sobre vida, você vai uhum, mostrando músicas, você vai mostrando coisas. Eu me uhum, lembro que na Shalom mesmo a gente tinha, o pessoal vinha muito elogiar que, nossa, a banda de vocês é muito boa. Mas se você uhum, fosse pegar individualmente os músicos, uhum, a gente tinha um baterista muito bom na época, a gente tinha uhum, um guitarrista muito bom, né? Um uhum. saxofonista. Mas a gente não tinha assim todo mundo, cada um era num nível, tinha uns Sim. bem fraquinhos e outros mais tal. Uhum, Só que havia uma harmonia boa, né? Então todo uhum, mundo via isso, então isso era muito legal. uhum, Então e você vai dando esses desafios, né? A uhum, gente tocava muitas músicas do pastor Edilson Botelho, que uhum, também são músicas que não são fáceis, né? Então o pessoal até se uhum, assustava, mas ia assim, e todo mundo de repente começava a entender aquilo, tal. uhum, Então eu acho que caminhar junto com os músicos é uma coisa bem interessante. uhum, Esses dias a gente estava numa reunião nossa aqui dos músicos, a gente foi para uma chácara e aham, daí até a gente daí uma hora dividiu dois em dois, né? E fomos uhum, conversar um pouquinho e tal, né? E era para um dizer pro outro o que ele admirava naquela pessoa, tal, uhum, para depois a gente orar, tal. E o rapaz que veio falar comigo foi muito legal, porque ele não. Ele falou: ó, esquece o lado música, tá? É muito legal, você conhece, uhum, mas você como pessoa, você vem aqui, você anda com a gente, você carrega a caixa, uhum, você faz as coisas, você sempre tá de bom humor, você sempre tá uhum, com a gente ajudando, servindo.
Uhum. Então, o que que é legal? Eu não falo isso para dizer que eu sou. Não, eu estou dizendo que é importante a gente estar junto com Uhum. as pessoas e servindo. Não é Sim. tipo assim, ó, não é dando ordem. Não, vai lá, ó, faz isso, faz aquilo, ó, carrega uma caixa. Não, Uhum. vai você e faz. Que daí você começa Uhum. a trazer Sim. todo mundo junto para perto de você. Isso é interessante, né? Você está falando de servir e duas coisas importantes: serviço e unidade, né? É. Então é você demonstrar que eu estou aqui para servir e ao mesmo tempo você está trazendo até aqueles que não têm tanta experiência para ter uma vida junto com você, né? Então é o Sim. serviço e a unidade. É interessante que isso se torna tão familiar quando a gente caminha junto, que muitas vezes, vou dar um exemplo, né? A gente muitas vezes não conseguia ensaiar, mas a unidade era tão grande, a conexão era tão grande que isso até facilitava Uhum. na hora da gente poder executar e servir juntos, né? Então, Aham. isso é algo muito importante que você falou, que é a questão do Uhum. serviço e da unidade. Verdade. Agora, eu recebi uma pergunta até meio inusitada, mas eu achei interessante e falei, eu vou perguntar. Uhum. Acho que se quiser depois deixar seu contato para ter aula, mas a pergunta é: uma pessoa que só aprendeu a tocar teclado com partitura, ela tem a chance de aprender a fazer improvisos, mesmo não sabendo tocar de ouvido? Eu pensei em responder, mas falam que baterista não é músico, então eu vou deixar para você. É, não, tem pessoas que têm muito mais facilidade. Tem Uhum, pessoas que têm facilidade do improviso e tem muita dificuldade em ler partitura porque ele já escuta e já consegue tirar de ouvido, daí uhum, ele perde, ele não, ele perde o foco na partitura uhum, quando ele está aprendendo e acaba não uhum, aprendendo a ler bem. E já tem o outro que não tem essa facilidade e fica uhum, muito dependente de partitura. O uhum, ideal é os dois migrar, cada um pouquinho para o outro, uhum, né? uhum, Eu me lembro que eu fui numa igreja em Londrina, faz muitos anos, da workshop, e daí tinha. Eu coloquei todo mundo para improvisar. Todo uhum, mundo. Tinha vários tecladistas, tinha baixista, baterista e tal. E a gente fazia alguma coisa e todo mundo uhum, foi improvisando. E tinha um senhorzinho no baixo que né? ele não sabia tocar nada, ele só fazia o pum. Era bem o básico assim. E eu fui ensinando, ó, você pode fazer assim, tal, tal. Ele improvisou. Daí Uhum, foi assim, todo mundo aplaudiu, falou, nossa, eu não lembro o nome dele, mas ele, não, o senhorzinho ali aham, tá. Porque foi a uhum, motivação, é a coisa. Uma coisa que a gente faz aqui na PIB, a gente parou com a pandemia, todas essas coisas, mas a gente uhum, estava inclusive conversando de voltar. A uhum, gente faz jams, né? Jam aham, sessions, que a gente pega todos os músicos assim, vai uhum, para uma chácara, ou às vezes pega uma sala de ensaio e monta um monte de instrumento. Às vezes a gente uhum, leva umas cifras, assim, com uma harmonia qualquer, só para a gente poder tocar alguma coisa e aham, tal. E daí a gente improvisa e fica todo mundo. uhum, Daí vai um tecladista, daqui a pouco vem outro baterista, vai, tal, tal. E a gente uhum, fica improvisando. E a gente vai lá, agora você. Não, mas eu não sei. Vai, faz qualquer coisa. Daí a pessoa vai se aham, soltando, se soltando. Daí isso depois. Ela, poxa, posso ir por aqui. Depois ela começa a estudar mais aquelas uhum, coisinhas e tal, e vai evoluindo. Porque às vezes tem o lance da timidez também, né? aham, Não, mas eu não sei e tal. Mas. aham. Legal, legal. Agora, você destaca muito, eu lembro que você falava muito da importância da integração de músicos e técnicos de som, enfatizando da necessidade de ambos interagirem e compreenderem mutuamente as suas demandas, tanto o músico entender a realidade do técnico, quanto o técnico entender a realidade do músico. Mas nem sempre isso acontece e acaba se tornando conflitos dentro de várias igrejas locais e muitas vezes isso vai até para gabinetes pastorais. Aham, aham. É, como você enxerga nessa perspectiva a importância da integração de músicos e técnicos de som a fim de prevenir problemas para ambas as equipes e como essa sincronia ela pode melhorar a experiência não só musical, mas também
para a igreja? Sim, nos workshops que eu vou, eu faço questão Uhum, de 3 grupos de pessoas estarem presentes. O pessoal do som, uhum, né? Os músicos uhum, e pastor e liderança dessa área. uhum, Porque se os 3 não tiverem afinados, uhum, um faz uma coisa e o outro não faz e tal, e daí uhum, sempre tem uma ponta puxando para um lado, não dá. O uhum, que que acontece? Às vezes o técnico do som é um músico frustrado que não conseguiu uhum, aprender nenhum instrumento e foi pro som e tal. Ou às vezes é um cara que realmente sempre gostou muito do som e uhum, vai, estuda. Né? Eu tenho amigos aqui que os caras estudam um monte, é bem legal, sempre estão com uhum, novidades, sempre estão com coisa e tal, porque amam o que fazem. E daí tem um músico que ele toca, mas uhum, ele não entende nada de som. Ele dá o cabo ali, ó, liga aí. Daí fala, ó, tá ruim aham, aqui. É o técnico que não sabe fazer. Mas o cara não sabe nem ligar as coisas como que, né? Quando uhum, o músico entende o que acontece com o técnico, beleza. Daí há uma aham, conversação aí. E eu falo para eles sempre a liderança, os pastores, alguma coisa, para eles também saberem da uhum, necessidade. Que às vezes o uhum, som tá ruim porque os caras compraram equipamento errado, tem um monte sim, de circunstâncias aí que atrapalham, né? uhum, Então eu acho que é todo esse conjunto de coisas tem de rodar aham, junto. Quando a gente tinha uma banda aqui em Curitiba ainda, na uhum, década de 90, uhum, era engraçado assim que os técnicos de som eles opinavam nos nossos arranjos, porque a gente estava ensaiando e daí a gente ensaiava no uhum, palco com os técnicos e uhum, tal, e eles falavam, ó, aqui tá embolando, não tô entendendo, opa, daí a gente uhum, mudava porque o técnico de som uhum, não tava conseguindo, daí a gente falou, opa, o erro é uhum, nosso, o erro é dos aham, músicos. E tinha hora que era o técnico de som lá, ó, não tá aparecendo isso, tal, ó, que daí quando há diálogo, nossa, vai longe o negócio. é, Daí todo mundo gosta, né? Eu me lembro que na Shalom, o que aconteceu que foi muito interessante é que todo mundo gostava do som de lá, né? uhum, E eu me lembro assim que os músicos vinham, nossa, que som pesadão, gostoso, não sei o que e tal. Mas eu me aham, lembro que o Russell Shedd, falecido Russell Shedd, ele parou na hora da mensagem dele. Ele falou: Ah, eu gostaria de elogiar o som daqui, é muito aham, gostoso. O som. Quer dizer, o Russell Shedd, que já estava velhinho, é, tá, gostava e apreciou o som, e os músicos uhum, também gostavam, ou seja, é, agradava todo mundo, né? Então isso é importante. é. Eu lembro até uma vez que, foi alguns anos atrás, acho que você até já tinha mudado pra Curitiba, eu peguei uma pessoa que tava tocando, falei, cara, vem aqui na mesa e ouve o que eu tô ouvindo, pra ele ter a percepção do que eu estava ouvindo e não o que ele estava ouvindo atrás do palco, né? Aham, aham. Então ele falou assim, puxa, é verdade, né? Uma outra coisa, uma outra prática que eu, quando chegou uma turminha mais nova, eu comecei a ensinar eles para poder ajudar, Uhum. foi falar, cara, vem no ensaio, aparece no ensaio. Por quê? Porque no ensaio você vai ver o cara passando o som, você vai ver qual que é o som do cara, você vai ver o estilo que o cara toca, você vai ver como é que cada instrumento funciona, você vai entender como é que a banda toca, né? Pra hora que chegar na hora do vamos ver, do ao vivo, você entender, opa, como é que tá funcionando a coisa e você vai Sim, operar com mais familiaridade, né? verdade. E graças a É Deus, bem né? A isso. gente teve experiência aí na Shalom e sempre tivemos o privilégio de ter um som muito, muito bom e com qualidade. Verdade. E foi uma integração que funcionou. E não era nada absurdo assim de preço, Não, de coisas caras. Eram coisas né? bem direcionadas, né? É. A gente não tinha um super som, mas tinha um som bom, de qualidade, né, para o espaço adequado, Uhum. né, e podia atender a gente legal. E, bom, você vive da música como profissional, tanto dentro quanto fora da igreja. Como é que você. Agora, você tem aí uns momentos de
encontrar um equilíbrio entre o marinho profissional e o marinho que está servindo no ministério. Como é que você equilibra o profissional que presta serviço com o ministério que você presta? Como é que você consegue distinguir aquilo que é ministério e é serviço para você? E como que você acha que as igrejas devem tratar profissionais da música, né? A gente tem experiência aí de muitas igrejas, eles costumam contratar músicos para tocar na igreja, mas nem sempre isso é uma realidade. Algumas é ministério. E tem profissionais que servem na igreja, mas estão tocando profissionalmente em outros lugares. Como é que você vê esse equilíbrio na sua vida? Você acabou de falar a palavra certa aí, a palavra-chave, que é equilíbrio, né? Uhum, E é difícil esse equilíbrio, porque o ideal é, assim como o pastor que está lá em tempo integral, alguma coisa assim, uhum, ter o seu salário, um músico que vai realmente, pelo menos essa liderança que está ali fazendo uhum, tudo, precisa ter algum sustento, uhum, né? uhum, Uma das coisas que várias igrejas fazem, a gente faz aqui na PIB também, é uhum, montar a escola de música, que na escola de música uhum, alguns músicos da igreja podem dar aulas, né? uhum, Então ter um sustento dali. E a diferença maior agora é o seguinte: você, se é funcionário da igreja alguma coisa, você tem de, como em qualquer empresa você vai trabalhar, você tem metas, horários, todo um monte uhum, de uhum, coisas, tá? Já o cara que é voluntário, as pessoas elas confundem um pouquinho porque elas acham que voluntário vai a hora que quer, faz do jeito que quer. aham, E não é assim. A partir do momento que você é voluntário, mas você está numa escala, você está alguma coisa, você fala sim, uhum, nesse momento você não é mais voluntário. uhum, Você assinou um exato. contrato ali, entendeu? Você tem um Uhum, compromisso. Então, uhum, não, mas apareceu um negócio aqui com dinheiro. Não interessa o que é, apareceu, o que, né? Você firmou uhum, um compromisso. Então, uhum, tanto o voluntário como quem trabalha, né, tem de pensar bem nisso. E uhum, esse negócio do equilíbrio que eu falo também é, a cobrança ela tem de ser, não é uma empresa que você vai lá e cobra do jeito que você quer tal, não. São pessoas, são voluntários que estão ali. Então você tem de administrar como que você cobra, mas também você tem de cobrar. Senão uhum, fica também o negócio né? Casa da mãe uhum, Joana, não pode. é, Então é difícil encontrar esse equilíbrio. E uhum, cada equipe, cada igreja vai ter né, o tipo de temperamento da pessoa, o uhum, perfil de cada um. Então você tem de saber, opa, uhum, aquele ali é agregador, opa, esse aqui já é um cara de confusão. Você tem de saber aham, como que você direciona todo esse pessoal e traz, né? Mas o principal é ter pelo menos um líder do uhum, Ministério do Louvor que seja remunerado uhum, juntamente com o pastor e ele possa, inclusive com o pastor, uhum, andarem juntos e ter uhum, as, todo o direcionamento que vai seguir. Senão fica. aham. Isso cria sintonia. É verdade. Agora, nesse processo, né, entre o profissional e o servo, eu já vi experiências, e você já deve ter visto inúmeras delas, de músicos que aprenderam a tocar, começaram a tocar dentro da igreja e receberam propostas para tocar em bandas seculares, tocar em bares, em contextos seculares durante a semana, e muitos deles acabam se perdendo ou esfriando na fé por causa disso. Na sua visão, você vê conflito entre essas atividades, entre viver do meio secular e do meio cristão? E até que ponto um músico cristão ele pode, na sua opinião, ou deve se envolver em performances ou apresentações em ambientes seculares durante a semana? E como ele equilibra essas duas esferas entre o ministério da igreja, o seu profissional, fora da igreja, como músico em banda que está tocando na noite, com um aspecto principal, manter a integridade ministerial e da própria fé que muitas vezes acabam abandonando.
Aí envolve bastante coisas, né? Uhum, Aqui a gente, aqui na PIB, a gente tem diversos uhum, tipos, né? Perfis diferentes de músicos, né? Tem uhum, os que vivem só na igreja, que trabalham, são sustentados, né? uhum, Pela igreja mesmo. Tem aqueles que são somente voluntários, né, e vive de um outro emprego secular, né, normal, uhum, e tem aqueles músicos que vivem da música, tem uns que tocam em uhum, casamentos, tem uhum, alguns que tocam shows com outras pessoas, tem uhum, outros que tocam em barzinhos, tem uhum, vários perfis diferentes, né? uhum, O que é a melhor estratégia? A melhor estratégia é o seguinte: sempre seja para tocar na igreja, seja para tocar fora, não interessa. Você precisa, né? A pessoa precisa ter um sustento, né? uhum, Que, que, sim, é, que é muito fácil a pessoa, não, mas aquilo ali. sim, Não, mas é, peraí, todo mundo precisa do sustento. aham, Daí você precisa ver a pessoa, por exemplo, se essa pessoa tem estrutura para ir tocar num barzinho uhum, e não se contaminar, né? Porque tem outros que eles tocam, só que eles vão se afastando e uhum, vão se corrompendo com outras coisas do mundo, né? Mas uhum, tem aqueles que não, que estão lá, inclusive são cada lugar que a pessoa vai, tem uhum, aqui um baixista amigo nosso aqui, que ele faz inclusive vários cafés que ele, uhum, que ele monta assim com os músicos, ele fala de Deus o uhum, tempo inteiro, ele sempre tá testemunhando, sempre está discipulando pessoas e uhum, tal. Então onde ele vai, ele é luz. E uhum, é bem nítido isso, né? uhum, Então, o primeiro passo, assim, se alguém precisar tocar fora, né? uhum, É, se a família aceita, né? Se a uhum, família, né? Se a liderança aceita, uhum, né? E porque às vezes se nem a família nem a liderança aceita, não é porque eles são radicais alguma coisa, às vezes eles uhum, falam que eles estão vendo que a pessoa não tem estrutura uhum, para ficar lá, né? E tem uhum, outros que não. Então, a gente teve um amigo nosso baterista que eu falei para ele, não vá, não vá, não vá. uhum, Foi, sim, se perdeu, né? é, Tem outros que foram tranquilo em todo lugar, tal. Então, não é uma coisa assim, isso é certo, isso é errado. Não. uhum. Agora depende de cada pessoa, né? Então, E muito vai também da onde está o seu coração, né? sim, Eu acho que a pessoa também que se deixa levar pelas influências do mundo, quer dizer, o coração dela também está se entregando ao mundo, né? sim, sim, Então, assim, aonde o seu coração está afirmado, em que valores você estão os seus alicerces, né? sim, sim. E E a precisa gente, ter um acompanhamento, um discipulado sim, também, né? O cara vai lá, mas quem ele tá numa célula, ele tá em algum lugar, é. entendeu? Tá tendo comunhão em algum lugar também, senão. E não é só a música que te tira da igreja, né? Existem muitas Não. profissões também que têm tirado pessoas da igreja e que a gente, às vezes, muitas tem visto elas se perderem também Sim, sim. em outras profissões, por estarem ausentes de seus lares, de suas casas, né, e da própria igreja. Então, Aham. a questão é de como está o coração dessa pessoa, se ela está sendo discipulada, se ela está sendo acompanhada, né, se ela está firme na fé. Uhum. Mas assim, você já precisou tomar uma decisão difícil nesse aspecto, assim, aqui eu não vou? Já. Teve coisas que daí, quando, quando, quando vai contra os seus princípios, né? Daí você Uhum, fala, opa, isso aqui não. Eu já tive essa experiência assim. A Leia, né, minha esposa, uhum, também fazia vocal. Daí eu falei, não, isso aqui eu não gravo, tal. Já uhum, teve coisas assim. E eu nunca tive dificuldade, né? O uhum, que é para ser da gente, é da gente. Eu tenho um uhum, testemunho que eu fiz assim eu me lembro que era uma música, era um disco do cantor uhum, Daniel, né? uhum, O Daniel. sei. Daí o produtor me ligou e falou: a gente vai gravar fim de semana porque ele não tá podendo outros dias e tal. E eu tinha marcado com uma igreja Uhum, pequena, um workshop que eu acho que iam ter 30 pessoas. uhum, Só que eles estavam anunciando faz um tempo e tinha gente de fora que vinha não sei o que e tal. E uhum, não tinha como desmarcar.
Uhum. Né? Porque às vezes você fala, opa, pintou um negócio legal, grande, É. que era uma grana boa, uma vitrine boa. Daí você fala, Uhum. não, eu vou para cá. Não, não tinha como desmarcar. Uhum. Daí eu falei, ó, não posso, não posso, não posso. Os caras, tá bom, eu vou gravar com o outro lá, mas tudo bem. Isso Uhum. era quinta-feira e o trabalho era fim de semana. Na Uhum. terça-feira, ele me liga, ó, eu fiz com outro cara lá, o outro tecladista muito bom. Eu falei, Uhum. mas eu não gostei, eu quero você, vem refazer tudo. Eu fui lá para refazer. Não que o cara tinha feito mal feito, não. Uhum. Mas o cara queria eu. Então o que é para ser da gente é da gente. Não, Uhum. você não precisa correr atrás. As coisas vão acontecer. Sim. Tanto na igreja, você fazendo as coisas tal. Que mesmo na igreja tem uma. Às vezes, conforme a igreja, tem os caras que querem brigar por posição, né? Eu quero ser o líder disso, eu quero ser. E começa. Daí é uma coisa que o coração. Uhum. Tanto faz o cara estar na igreja como tá lá no mundão, o problema não Uhum. tá aonde ele tá, o É. problema tá nele. É. Ele precisa de Exato. discipulado. Exato. Bom, e quando a gente fala em ministério de louvor, a gente percebe ao longo dos anos que cada vez mais os ministérios estão se profissionalizando, vamos dizer assim. Não que são Uhum. profissionais, mas dando um aspecto profissional ao ministério. O que faz muitas vezes a parte técnica se sobreponha à parte espiritual. Como é que você equilibra a parte técnica com a espiritual de um grupo musical na igreja, seja nos ensaios, no dia a dia, na hora da execução? E o que, que deve ser prioridade para um grupo de louvor? Qual que é o equilíbrio entre a adoração espontânea e planejada de um ministério? Tá, eu vou te dizer o que eu acho que aconteceu com a música cristã no Brasil. Uhum, Pra gente, um pouquinho longo, mas dá pra gente entender. sim. Melhor Uhum, contextualizar tudo isso. Antigamente, na década de 80 até um pouco de 90, uhum, existiam bandas, né, que faziam muito evangelismo. Então a gente tinha uhum, Oficina G3, que é a única, talvez, que ficou mais tempo, o próprio Resgate, a gente tinha o Kadosh, uhum, aqui nós tinha Avrahos, tinha a Banda Rara, tinha o Novo Som no Rio, Altos uhum, Louvores, tinha um monte de bandas. E essas uhum, bandas, o que elas mais faziam era isso, era evangelismo, uhum, né? Então, eles iam tocar em lugares assim e tal. Então, tinha os cantores, cantavam super bem e tal. E na igreja, a gente tinha Osaf Borba, Ademar uhum, de Campos, né? Tinha Daniel de Souza, tinha o pessoal lá de Goiânia, né? Que era o Bené uhum, Gomes, o Márcio Pereira, tem um monte de gente muito boa ministrando. E eles não eram super cantores como eram os cantores dessas bandas. uhum, Eles cantam super bem, nunca, né? Sempre cantaram bem. Mas o uhum, timbre de voz e o tipo de voz era uma voz mais normal, assim, né? Não era um super uhum, cantor. Daí uhum. o que acontece? Eles faziam as composições deles, davam certinho para a igreja. A Aham. igreja cantava e todo mundo tá. Depois que surgiu principalmente a Lagoinha, que deu um boom assim, que estourou, Uhum. as bandas acabaram Uhum. e se tornaram um monte de ministérios. Várias bandas se tornou ministério, ministério, Uhum. ministério. E daí todo mundo começou a compor músicas congregacionais. Uhum. Só que ao mesmo tempo que eles começaram a compor músicas congregacionais, os cantores continuavam a cantar com aquela tessitura eles tinham uma tessitura muito maior do que a igreja. Uhum. Então, o problema que a gente vê hoje, a gente tem vários cantores e bandas, né, que tocam por aí, que são ministérios hoje, então eles tocam, compõem, só que não é uma composição igual era do Azaf, igual do Uhum. Ademar. É uma composição assim que a igreja às vezes não consegue cantar, porque ela começa muito grave, depois ela termina lá no Uhum. agudo, Uhum. e daí a igreja não consegue cantar. Aham. Então, o que acontece? A música da igreja, ela precisa ser congregacional. Uhum. E essa congregacional é o seguinte, quem é o cantor principal é a igreja.
Uhum. Então, o músico, ele só vai servir a igreja, ele vai acompanhar a igreja, vai ajudar, vai ser um facilitador para que todo mundo possa cantar aquilo Uhum. junto. Inclusive, o pessoal da banda quer tocar muito alto. Não, a gente tem que escutar a igreja, Sim. porque quando você escuta a igreja, tal, aquela coisa tal, é sensacional, que você chega lá Uhum. naquele culto e você vai celebrar, você vai agradecer a Deus por tudo que fez e tal, e daí tudo isso colabora. Então hoje nós estamos com um problema disso, Uhum. que as composições até são melodias fáceis, então letras que são Uhum. congregacionais, mas a tessitura não é. Então, mas as pessoas não perceberam isso ainda. Então a gente tá bem pobre disso, faz muitos anos. Uhum. E os músicos precisam entender isso. Então, uma das coisas que a gente fez lá na Shalom, e aqui na PIB a gente está fazendo também, a gente está fazendo compondo. A gente criou aqui um clube da Uhum. composição, para a Uhum. gente compor Uhum. músicas para a igreja, que daí a Sim. igreja vai conseguir cantar. Sim. E daí toda essa coisa desse direcionamento do músico, o que o músico deve fazer, como que deve estar o coração, voltado para onde, é para isso, é para ser Uhum. um servo que vai levar a igreja a adorar. Então é para isso Uhum. que a música e o músico na igreja servem. Se você quiser montar uma banda, se quiser fazer uma coisa muito legal, daí você vai poder cantar no tom que você quiser, o que quiser. E as Uhum. pessoas ainda elas pegam traduções lá de fora e é uma coisa cultural, daí já é uma coisa de genética, a genética Aham. dos americanos, até o céu da boca, tudo é diferente. E eles conseguem, Uhum. a maioria das mulheres lá são soprano, a maioria Uhum. dos homens são tenores. Aqui a maioria é mezzo, soprano, né? Uhum. As mulheres não cantam tão agudo e os homens são barítonos, não cantam tão agudo. Então, Aham. até quando a gente pega uma música do Inário, pega do cantor cristão, de uma harpa Uhum. cristã, a gente tem dificuldade de cantar naquele tom Aham. por causa que é uma coisa cultural. É. Então, o que os músicos precisam fazer, o Ministério de Louvor precisa fazer, peraí, o que eu estou fazendo aqui? Não estou fazendo uma música bonita, não adianta eu fazer um arranjo maravilhoso e o povo ficar me olhando. Ou não adianta eu fazer um negócio no tom que os caras vão cantar, mas eles não conseguem cantar. Aham. Daí eles vão cantar tudo desafinado. Uhum. Lógico que quando você vai num show de alguma banda, alguma coisa assim, você quer cantar, tá? Lá tá fora Aham. do seu tom, mas não é você o cantor. Aham. Já na igreja, o cantor é a igreja. É. Entendeu? Então o Uhum. foco tem de ser assim. Então a igreja não pode ficar olhando, nossa, que bonito, tal, e não pode também não conseguir cantar. Então os músicos têm de estar voltados para o louvor congregacional mesmo. Nós levamos a igreja a cantar, né? A gente não é É, o artista principal do culto. O principal do culto é Deus. sim, Então a sim. gente tem que levar a igreja a cantar louvores a Deus. A gente é só um caminho para, vamos dizer assim, para ajudar a igreja a cantar, né? E no público você pode ter crianças de 5 anos até Sim, senhores de 90, 100 anos. Você precisa agradar tudo, é difícil, cara. Não é assim, ah, vou é. cantar o que eu gosto. Não é o que você gosta. E você citou, né, a parte de composição, criando um clube de composição aí na PIB. A Shalom aqui, ela sempre foi marcada ao longo da sua história por ter uma identidade musical própria, por conta de Uhum. Edilson, por vocês, pelo Marinho, por você, Aleia, pelo Herbert também. Aham. Sempre foi uma igreja que compôs muita música, e isso fez ela ter uma cara, uma identidade própria. E muitas vezes muitas pessoas falam assim: pô, eu venho aqui, eu não conheço música, porque é tudo música praticamente, vamos dizer assim, Uhum. autoral, né? Ou Autoral, música. autoral. É. Aham. Mas existem aquelas igrejas ou ministérios que compõem e produz, e existem aquelas que só reproduz. Como você vê essa diferença e como é que você vê o benefício da adoração comunitária com uma igreja que produz a música, que compõe a música? Quando você pega essas músicas que todo mundo está cantando, é fácil Uhum. porque todo mundo sai cantando, normal.
Aham. Mas ao mesmo tempo, quando você pega uma música que a comunidade fez, pessoas dali, Uhum. quando a expressão daquela música é o que aquela igreja está vivendo. Uhum. Entendeu? É muito legal. Então, e a igreja começa a sentir isso. Quando a igreja Uhum. canta, nossa, essa música é nossa, e tem a ver com o que eles estão vivendo É. naqueles tempos. Então, o impacto é muito maior, muito maior. Uhum. Antigamente, os arranjos, né? Porque até os músicos eram bem piores, né? Hoje, Uhum. com o acesso da internet, muita gente se profissionalizou mais, né? Como você estava falando ali, Aham. se tem mais conhecimento, então Uhum. hoje nós temos músicos melhores, né? Uhum. Com mais conhecimento. Então os arranjos ficam bons. Porque antigamente é o seguinte, você vinha uma música produzida, era Uhum. maravilhosa. Você pegava uma música sua ali que o cara tocava com violão, não é que a música era ruim, é que ela era Uhum. mal arranjada, mal, daí Aham. ficava feia. Então hoje não, hoje a gente já consegue fazer um negócio legal. Daí o Le- pessoal, é. a igreja gosta quando é uma música Uhum. nossa. E quando é a música produzida no seio da comunidade, você está trazendo as experiências da realidade daquela comunidade para o seio da igreja, né? Então você não Entendeu? está trazendo algo de fora, é a experiência que você está vivendo junto com aquele É. povo, né? E tem mais, né, cara? Você sabe a vida das pessoas que estão ali. Uhum. Às vezes você pega Sim, uma música lá de fora, você nem sabe. Às vezes o cara tem até o nome de cristão, às vezes o cara nem é. é. A gente nem sabe quem que é o compositor, onde que ele fez, como, o que que ele estava vivendo, sabe? Então, não estou desvalorizando lá, mas a Sim, gente precisa valorizar mais é, as coisas nossas internas, assim, eu acho que é. exato. E nesse cenário musical, né, você falou aí da história, né, de como as bandas cresceram, elas se profissionalizaram, mas isso também fez com que a produção musical ela produzisse algo para venda, né? Então eu produzo uma música que eu sei que vai vender, mas eu também tenho aquilo que eu faço por gosto pessoal. Tem alguns músicos que produzem música e vai no contragosto do povo, não, eu gosto disso, eu vou fazer isso, né, que é o Uhum. gosto pessoal. E tem também aquelas músicas que já entram no contexto cristão evangélico destinado para adoração nas comunidades locais. Porém, o que acontece? No fim das contas, essas vertentes elas se entrelaçam, né? Elas se Uhum. misturam e acabam entrando com tudo dentro das igrejas locais. Você, como produtor, ministro, quais precauções que você imagina ou você mesmo adota para discernir aquilo que é teologicamente correto, aquilo que é bom para a igreja cantar nos cultos comunitários, e como aquilo que deve ser, ou aquilo que deve ser excluído do ambiente congregacional. Imagino que você, ao longo da sua jornada aí, produziu muita coisa que você provavelmente fala assim, isso aqui eu não vou cantar jamais na igreja, e isso aqui, poxa, que legal, vou ensinar para a igreja cantar. Uhum. Como você seleciona isso e qual que é o crivo que você usa para selecionar e filtrar isso? Bem, a primeira coisa, eu me lembro quando eu fiz um CD só de compositores presbiterianos, né, que foi Aham, um CD, é, até o Heleno que estava junto, a gente estava produzindo, uhum, é, e eles fizeram um festival de composições virtual, teve uhum, mais de 200 músicas, daí para escolher 10 que iriam entrar no CD. uhum, O primeiro critério era a letra, né? uhum, Veio umas letras assim, nada a ver, que teologicamente você fala, não, não, opa, isso aqui. Porque quando você uhum, vai cantar, principalmente para a igreja, olha a responsabilidade. Você vai estar fazendo todas aquelas pessoas do auditório uhum, declararem aquilo. uhum, Então, se você vai declarar uma coisa que é contra o que a Bíblia fala, é muito uhum, sério. Muito sério. Então tem de. Primeiro critério, letra. Né? uhum, E depois critério musical, né? Para você ver se a música é do perfil da igreja. Porque cada comunidade tem, uhum, né? Tem um pessoal que é mais do rock and roll, tem o pessoal que é mais do country, tem o pessoal que é uhum, mais soul music. Então pode variar, uhum, não tem problema. O uhum, estilo é conforme a comunidade que você vive.
mas se a música é boa, se a qualidade também é boa, né? Uhum. O Uhum. que eles fizeram é o seguinte, hoje eles quiseram aproveitar jovens adolescentes, né? Uhum. E ensinaram só 4 acordes, fizeram um monte de Aham. músicas com 4 acordes. A dificuldade é que esse adolescente, você tenta ensinar música para ele, Uhum. ele não quer aprender música, porque ele aprendeu os 4 acordes, ele começa a ver que ele consegue tocar um monte de músicas. Aham. Daí ele, não, eu não preciso. Só que o meu problema, que eu falo, a gente precisa ter uma continuidade. O que esse É. adolescente, quando virar adulto, vai ensinar para o Uhum. outro adolescente se ele não é músico, né? Uhum. Então os critérios são esses. Você tem que ter um nível musical. Você não pode Uhum. pôr uma música super sofisticada que não é Uhum. Uhum. o, o jeito que a igreja Uhum. vai servir. E também não pode ser uma coisa banal. Não, então É. tem bastante critério Uhum. olhando todos esses pontos, mas eu acho que teologicamente mesmo a letra assim é o mais. Uhum. É, você enfatizou a letra, né? Quando eu fiz o podcast com o Edilson, ele falou uma coisa que é o seguinte: ele falou assim, a igreja vive o que canta, e de certa maneira, aquilo que ela canta, eventualmente ela vai colocar aquilo em prática, Sim. né? E muitas vezes, né, você mesmo enfatizou aí, as músicas de hoje elas têm um foco voltada pro eu, pro ser humano, ou para declarar eu posso, eu vou vencer, eu vou conquistar. Mas Uhum. poucas delas hoje elas cantam os atributos de Deus, a beleza de Deus, a grandeza, a majestade, o Sim. resplendor. Qual que é o impacto dessa mudança na vida da igreja e como a gente poderia resgatar esses cânticos congregacionais que glorificam a Deus? Como é que a gente consegue reverter essa tendência para tirar essas músicas centradas no indivíduo para voltar músicas que trazem a centralidade de Cristo de volta? Isso aí foi até o tema do meu TCC que eu fiz, Uhum. porque realmente Jesus está sendo deixado de lado, né? Ele está Uhum. muitas vezes sendo um meio, Uhum. né? Sabe o gênio da lâmpada que o cara esfrega assim, faz o Uhum. pedido. O gênio ele não interessa, ele quer as coisas que o É. gênio vai dar. Então Uhum. muitas vezes as pessoas querem a bênção, né? Que Deus Uhum. pode dar, mas não querem realmente servir a Deus, né? Uhum. Então é um problema muito sério. É aquilo Uhum. que a Bíblia fala, que o amor de muitos esfriaria, né? Sim. Porque, na verdade, cada um só pensa em si. As Uhum. pessoas não estão mais pensando no próximo, né? Uhum. Como que é que Jesus falou? Amai o próximo como a ti mesmo, né? É, Perdoa o inimigo, quer dizer, exato. e as pessoas cada vez mais eu quero, eu Uhum. preciso, né? Uhum. Então, a gente, a cultura musical, né, teológica da igreja é a Uhum. liderança que proporciona. O Uhum. que a gente tem visto é como tem muitos trabalhos por aí, muitos CDs não, muitos streams, né, de músicas, Aham. muitos Sim. grupos lançando coisas o tempo inteiro, diariamente tem uma Uhum. infinidade de músicas sendo lançadas. As pessoas vão lá, pegam como se fosse uma prateleira de supermercado, pá, Uhum. e despejam isso na igreja. Não Uhum. tem um critério nenhum e não forma uma cultura Aham. musical teológica na igreja, né? É. Porque o que a gente precisa como líder do Uhum. ministério de louvor é produzir uma cultura que as Uhum. pessoas, tem uma, quando vem Sim. uma música ruim, a própria pessoa, isso aí não é legal. Não precisa É. o líder podar a pessoa, Aham. todos os membros já vão ter esse Uhum. Sim. discernimento, né? Porque é a gente que faz essa cultura. Na Shalom, a gente trabalhou lá, eu fiquei acho que 17 anos lá, e Isso. exatamente era isso, você falava até de determinada, me lembro Uhum. uma cantora tal teve um problema, não sei o que, Uhum. com o filho, tá? Daí as pessoas, quem é essa cantora? Nem É. sabiam quem era, que é super conhecido no meio gospel, Aham. mas as pessoas nem sabiam por quê? Porque o foco delas era outro, a cultura que eles Uhum. cresceram era outra.
Então é responsabilidade da liderança, né? Isso passa também pela própria pregação que é feita dentro da comunidade local, né? Porque muitas vezes o que se prega molda também tudo que acontece em volta, Sim, né? sim. É o que tem mais hoje, é pregador coach, coisas de autoajuda, tá complicado. Então a gente, na verdade, pensando teologicamente, pensando como né, biblicamente todas as coisas, a gente está remando contra a maré, né? Sempre na contramão. Exato. Infelizmente, tem muito material tentando. Só que essa facilidade banalizou completamente, né? E as pessoas só Exato. estão procurando. Eu vou no fast food comer. Exato. Então a igreja está virando fast food. E você citou uma coisa que você citou também, né? O surgimento de bandas, voltando para a questão da igreja, da importância da igreja cantar. Você enfatizou aí a questão do surgimento de bandas, da Lagoinha, tal, do Diante do Trono, e músicas que vão entrando com notas mais altas daquilo que a igreja pode cantar. A consequência, imagina que muitas igrejas acabam transformando os momentos de louvor em um pocket show, né? Uma apresentação da banda e não de fato um momento de louvor. Sim. Como você vê a importância de orientar os ministros a entenderem que aquele momento é para que toda a congregação cante? E qual que é a importância para você de que a igreja participe ativamente do louvor, que ela cante junto? Como promover a participação da congregação nesses momentos? É fundamental. A gente está reunidos ali. Qual que é a razão dessa comunhão, dessa unidade toda que a gente está tendo ali? É celebrar, né, a graça que nos foi dada, né? Então, celebrar por todas as coisas que Deus, tudo que Deus tem feito, né? Então, o músico precisa entender que se ele quer fazer show, vai tocar em show, vai fazer as coisas. Ali não, cara, ali é a hora de você estar servindo, como a gente já falou aqui atrás, servindo toda a Exato. igreja. E o negócio do show, tem lugares que você vai assim, que é tanta coisa assim que as pessoas ficam admirando e daí acabam não participando, né? Porque fica só assistindo, é um show mesmo. E por outro lado, se a gente virar a moeda, o que acontece? Hoje as pessoas não estão, isso daí os membros da igreja, das igrejas em geral, não estão mais tendo um momento de intimidade com Deus, não estão vendo mais devocional. Sabe aquele negócio Exato. de tranca a porta do quarto lá? Que quando a gente tranca a porta do quarto, a gente vai ter um momento de intimidade com Deus, a gente vai chorar, a gente vai Exato. se alegrar, a gente vai receber promessas ali de Deus, a gente vai brigar com Deus, a gente vai, por que está acontecendo isso e tal? A gente vai extravasar, a gente sabe, é o momento ali, ou a gente vai ficar em Isso. silêncio e tal. As pessoas, nessa desculpa que a vida é muito corrida, elas não estão mais fazendo nem devocional. Daí elas É. chegam no culto, elas querem fazer um devocional. Daí elas querem chorar, elas querem estar ali. E quando o momento realmente de chorar é lá em casa, é lá no quartinho. E ali é hora de celebrar. Gente, a Sim. gente está aqui, o corpo de Cristo está aqui, a gente né, somos a igreja, a gente está aqui pela graça de Deus. Vamos falar desse amor para o mundo tal. Então é uma hora de estar todos juntos, assim, sintonizar. Lógico que a gente pode ter um momento mais intimista, mais reflexivo na hora. Sim. Vai chorar, normal. Mas eu estou falando assim que as pessoas têm invertido as coisas, né? E estão indo só um foco só desse de se entregar ali na presença de Deus ali, mas também sai dali, parece que não aconteceu nada. Então são esses dois polos aí. O Edilson, fazendo uma propaganda mais uma vez da minha conversa com ele, mas o Edilson, uma vez ele falou que algo no Salmo 22 chamou muita atenção dele. O Salmo 22 é um salmo messiânico, mas tem um versículo lá que fala que Deus habita em meio aos louvores.
Uhum. Se Deus habita em meio aos louvores, ele está no seio da congregação, can- entoando louvores a Deus. Ou seja, se a congregação está quieta, é quase como se a gente estivesse falando pro Senhor, falar, ó, a gente não quer te ouvir. Aham. Né? Então, a É bem importância isso da, mesmo. da igreja cantar é você experimentar, cantar junto com o irmão que está do seu lado aquilo que você crê e vive junto com ele, né? Com a experiência sua de fé. Estamos juntos aqui no mesmo propósito. O nosso propósito é engrandecer o nome do Senhor e é tão bonito ver a igreja cantar, né? Às vezes, Nossa, é algumas maravilhoso, né? experiências quando a banda para e só a igreja canta, é uma experiência assim do céu, vamos dizer assim, né? Quase É. é como se as portas do céu estivessem abrindo, né? Uma coisa Uhum. maravilhosa. É maravilhoso. E agora, em tudo isso, você fez até teologia, parte do seu TCC foi voltado para isso. O quanto a orientação teológica te influencia no ministério de louvor e o quanto influencia naquilo que você produz para a igreja como ministro de louvor? A música ela moldou sua teologia ou foi ao contrário? Não, foi um pouquinho de cada, porque a música já é uma Uhum, coisa que tá intrínseca na gente uhum, e ao mesmo tempo a palavra, né, sempre foi muito, desde as escolas dominicais, um monte de coisa assim, sempre vai tal, e vai moldando as coisas, daí você uhum, começa a estudar, se aprofundar mais nos assuntos, opa, uhum, daí você vê tal. É, e tem muitas coisas erradas, né, que as pessoas uhum, cantam teologicamente porque não lê a Bíblia, porque uhum, não buscam. Então a gente precisa realmente estar ali buscando e lendo. Você quer compor, quer começar a compor alguma coisa, faça parceria com Paulo, faça parceria uhum. com Davi, não tem erro. É. Os caras querem inventar, querem, né? Daí não Uhum, dá. Eu várias vezes já toquei com o Daniel de Souza, gravei vários discos com uhum, ele. Volta e meia a gente toca juntos. Todas as músicas do Dani, todas, são uhum. bíblicas, são letras dali. Ele É. não faz, não, vou compor, não. É a melhor coisa. Só que assim, você não pode É. também tirar um Aham. texto do contexto e fazer ali a. É. Não, veja o contexto e tal. E faça o cântico. Acho que uma coisa muito importante é você buscar também referências, né? Então, assim, você vai buscar música de fora, você falou Daniel de Souza. Vou dar um exemplo dele. Da onde que ele é? Da onde que esse cara vem? O que que ele Sim. vive? Quem é o pastor dele? Qual é a igreja que ele tá, né? Qual é a teologia Uhum. da igreja dele? Então, você pode não saber, você pode não ser um teólogo, mas se você tiver o cara, a história desse cara, a referência dele e conhecer a Bíblia com Sim. profundidade, você já tá blindando muita coisa ruim que possa entrar, né? Sim. Eu só tenho uma coisa que eu faço com todo mundo. Sendo Uhum, músico, sendo não músico, qualquer coisa, assim, qualquer pessoa. uhum, é, eu sempre vejo os frutos dessas pessoas. exato. Porque é o que a Bíblia fala, pelos frutos conhecereis. E daí você vê Uhum, frutos bons, você vê frutos na família da pessoa, você vê frutos uhum, na comunidade, nos vizinhos, é, no trabalho. Opa, essa é, pessoa tem bons frutos. Agora tem gente que fala, mas você vai ver os uhum, frutos, a família toda desestruturada, o emprego, não sei exato. o quê. Então fala, opa, daí é da boca para fora. É, Então você precisa ver os frutos. Daí você, opa, essa uhum, pessoa a gente pode ver, é, seguir, talvez, fazer algumas coisas e tal. Mas isso aí, sempre vendo frutos. perfeito. E quando a gente canta na igreja, a gente lida também com uma outra realidade que é o gosto musical. Dentro da congregação você tem gente que gosta de rock, de samba, pagode, salsa, Uhum, worship, vamos dizer assim, o worship que tem por aí. Então, assim, são gostos variados e diferentes. uhum, E o ministro, o músico, tem que lidar com esses gostos, o seu próprio gosto e o gosto dos outros. Qual que é o desafio de você unificar a congregação com diferentes preferências
musicais. E a gente tem uma tendência, né, muitas vezes, de descartar hoje aquilo que veio como tradição pra gente com aquilo que chega de inovação. Como é que você É. equilibra isso? Veja bem, na minha vida musical, fora ministerial, uma coisa que eu sempre busquei fazer nos meus arranjos musicais tal, Uhum, independente do estilo que fosse, sempre um arranjo atemporal. Então você aham, escuta, por exemplo, um disco da Benner Jax, que eu uhum, fiz, sei lá, 20 anos atrás. uhum, Ela falou esses dias para mim, que ela vai em algumas igrejas e os caras perguntam se é disco novo, uhum, porque o som ainda é, é bom, ainda é atual. uhum, Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que não vá nas modinhas. Né? Eu, aham, musicalmente, eu nunca fui muito nas modinhas. Eu pegava, opa, isso aqui é legal, você pega uma uhum, pitada disso aqui, uma pitada daquilo, mas você não vai de cabeça nisso. Né? Tem, uhum, tem pessoas que vão de cabeça naquilo e de repente para aquilo e a pessoa não sabe mais o que fazer. Então, é, tem igrejas que eu conheço que agora é rock and roll, daqui a pouco é worship, daqui a pouco não sei o que, tal. Cada vez aham, não tem identidade nenhuma. Daí tem aham, tanta membresia toda, né, a congregação toda não sabe que identidade que é, né? uhum, Então, o gosto musical é muito particular, né? aham, Eu não faço o meu gosto, né? uhum, Quando eu estou fazendo, eu faço, lógico, não vou fazer coisa que eu não gosto também, mas a gente uhum, vai equilibrar como o que a maioria das pessoas gosta, o que uhum, eles ouvem, vamos fazer você vai uhum, pondo um pouquinho para cá, um pouquinho para lá e você vai mesclando uhum, para ter uma coisa agradável também, né? sim, Se o cara não uhum, gosta de rock e você só quer uhum, tocar rock, pô, não vai dar certo, cara. é, Geralmente o cara que gosta de samba não gosta de rock. uhum, E vice-versa. Então, é, se você vai num lugar que todo mundo toca samba e você vai pro rock and roll, cara, uhum, não vai dar. Tem de é. ter o bom senso também. Isso foi algo, acho que a gente conseguiu conciliar muito bem aqui na Shalom, né? A gente Uhum. tocou de tudo e de Era, estilos variados, né? sim, e moderado, né? Nunca É, raiz do negócio, nunca. é, Sempre. Às vezes é uma popzinha, uma música pop e tal, que tem uma aham, pitada de Brasil, mas é uma é, pitada. aham, Daí outra música que tem uma pitadinha de rock. Você vai é, pondo assim, você vai agradando todo mundo, fica legal. é. Agora, Marinho, dentro de tudo isso que a gente tem falado, né? Ao longo da sua estrada aí, qual a maior carência hoje dos ministérios de música e da produção musical nas comunidades locais? E muitos falam da baixa qualidade das músicas hoje, né? Na sua visão também, qual é a principal razão? Cara, daí já é um problema. Daí não é só de igreja, né? A música Aham, mundial tá ruim, uhum, né? A música mundial tá nivelada por baixo, porque todas as gravadoras, uhum, as pessoas que vendem streaming, que fazem todas as coisas, é uhum, tudo baseado em dinheiro. uhum, Então, tudo o que está rolando é o que vende, é o que essas coisas. uhum, E as pessoas alegam que não tem mais tempo de ouvir música. E uhum, ninguém realmente, de fato, ouve música. uhum, Ouve música assim, com fone na rua, é, fazendo, malhando, uhum, correndo. uhum, Sempre a música está em segundo plano. uhum, Então, essa música ficou em segundo plano em todos os ambientes. Ficou em uhum, segundo plano, inclusive na igreja, onde ela é uma coisa forte, aham, mas ao mesmo tempo, vamos fazer isso aqui que é o que todo mundo está fazendo. aham, E o nivelamento está por baixo, né? uhum, Então, tá bem complicado assim a gente uhum, falar sobre isso, porque o nível musical uhum, caiu muito, né? Então, a carência é, hoje é aquilo que eu já falei um pouco atrás, é a liderança desenvolver a cultura musical. Então a aham, liderança tem, opa, a gente está baixando muito, a gente tem de aumentar o nível. uhum, A gente uhum, nunca pode nivelar por baixo. Não, tá ruim, é, vamos fazer como todo mundo. Não. Opa, vamos uhum, aumentar aqui, vamos aumentar, vamos indo uhum, e puxar essa coisa ruim para é. cima de novo.
Talvez seja porque nós estamos atrás daquilo que vende e atrai pessoas, trocando tudo isso pela qualidade, né? É. Hoje E as pessoas gostam. Ah, deu likes, deu um monte de likes, tá? é, Daí tanto é professores de música que eu vejo assim, os caras vêm aprender teclado em uma semana. hum, Quando é mentira. Você não aprende uma semana e esses cursos, quando você vai entrar, é tudo furada. E daí uhum, tem, nesse bolo todo, tem os bons professores que às vezes uhum, sofrem porque não tem tantos likes, não tem tantas coisas. é, Só que as pessoas vão hoje por. Hoje o que mais existe hoje é influencer. E a exato. maioria, a grande maioria, não sabe nem do que está falando. Uhum, é. Bom, e dentro do Ministério de Louvor, a gente falou muito, né? É inevitável que os músicos, os ministros tenham um certo destaque dentro da igreja pelo fato de ser um ministério que está visível aos olhos de todos. Uhum. E com décadas suas de experiência, trabalhando com músicos, de diversos ministérios, igreja, como é que você trabalha no seu coração para evitar que a vaidade tome conta, o orgulho, e mantenha um coração servil de servo? Como ministro de louvor, qual que é o maior perigo que nós temos de nos entregarmos a essa supervalorização, a habilidade técnica em relação à vida espiritual? O músico sempre sofre muito, né, com essa coisa de vaidade, né? Uhum, Porque as pessoas vêm e vêm elogiando e tal, e a pessoa vai deixando aquilo subir para a cabeça, né? uhum, É o que mais acontece. E na verdade, é, eu desde cedo sempre, é, o tempo inteiro eu começo a relembrar aonde que eu comecei, o que foi Deus que me capacitou para todas essas uhum, coisas. Como que eu posso agora ter soberba quanto a alguma uhum, coisa que sem Deus eu não teria nada. Então eu preciso uhum, devolver para Ele todas as coisas, né? exato. Então o meu coração é assim, toda vida que eu ganho elogios, né, que as pessoas, nossa, esse negócio tá muito legal, eu falei, glória a Deus, está dando certo. Uhum, O que está dando certo? Dando certo que eu estou conseguindo influenciar pessoas. E esse uhum, influenciar nesse caminhar, de fazer coisas com excelência, de fazer. Então uhum, eu nunca pego para mim. uhum, Eu gosto que me elogiem, uhum, mas porque na mesma hora eu já, opa, então eu tô no caminho é, certo. Mas é só isso, porque eu dependo totalmente de Deus. O que eu, é, eu sou? Eu brinco assim que eu dou um. Eu uhum, falo quando nos workshops assim, um exemplo que eu dou é o seguinte: tem um pai com dois filhos. Um tem aham, 9 anos e outro tem 3. uhum, 9 e 3. Os dois vão lá e fazem um desenho. uhum, Cada um faz o desenho. Daí vem o filho, né, de 9 anos, o pai vê, nossa, olha, ele já tá tendo, né, uma coisa mais legal aqui, ele já tá aham, pondo né, uma perspectiva diferente, tá, olha que legal. Daí vem o de 3. Lógico que o uhum, desenho de 3 é muito inferior ao de 9 anos. é, Mas ele já vê, puxa, ele já está tendo coordenação motora, ele conseguiu fazer isso aqui. uhum, Então, para o pai, os dois desenhos estão maravilhosos, porque valeu a intenção do coração dos filhos, né? Não a técnica, não a. aham, Então, o que Deus gosta? Deus gosta daquilo, né? Que o filho uhum, traz com amor, com inocência, com sinceridade. uhum, Então, se não tiver isso, para Deus não vai. Você acha que Deus vai chegar e falar: nossa, você viu? O Marinho tá tocando lá, ó, quebrou tudo hoje. Você acha que você vai deixar Deus assim, é, ó? Nunca ele vai ficar admirado com você. Ele vai ficar feliz com as coisas uhum, que você está fazendo, né? uhum, Que pro seu reino, né? é. Então, esse é o direcionamento. Eu digo que nada do que a gente faz impressiona a Deus. Não, de jeito Até nenhum. porque se é Ele que nos dá, Ele sabe aquilo que nós podemos entregar para Ele, né? Entendeu?
Então, acho que a gente precisa ter em mente que tudo aquilo que nós fazemos deve ser direcionado para a glória dele, para quem ele é, e nós fazemos por causa de quem Por Deus causa. é e não de quem nós somos, né? A gente, Por os ele, nossos, para ele são todas as exato, coisas. exato. E sem ele as nossas obras seriam mortas. Entendeu? E, bom, diante disso tudo, qual que é o propósito para você principal da música na vida da igreja? E quais conselhos você ofereceria a igrejas que desejam aprimorar seus ministérios de louvor e produção musical? Bem, a música. O essencial da igreja é Cristo, né? Uhum, Sua graça, tudo. Mas a música tem um papel muito importante porque a música ela mexe com os nossos sentimentos, né? Com outro lado do cérebro. A uhum, música é como se tivesse o espírito uma coisa, a carne outra, e a uhum, alma está aqui. A alma ela é sustentada, ela é sustentada não, ela é impulsionada pela uhum, música. Então se a música uhum, está mais aqui, ela vai aqui e tal. Ela é meio Maria vai com as outras assim, né? uhum, uhum, Então a música te leva a lugares. Então é uma ferramenta importantíssima, mas é uhum, somente uma ferramenta, né? uhum, Agora é importante para as lideranças levar gente de fora. Eu dou bastante uhum, workshop, é uma coisa que eu gosto demais, porque às uhum, vezes tem gente lá dentro da igreja que fala alguma coisa, uhum. mas aquela coisa que fala, né, santo de casa não faz milagre. É, As pessoas não ouvem. Daí vem um outro de fora e fala a mesma coisa que o cara está falando. Eu falo, uhum, não, o cara falou, é isso mesmo. Tá. Então é importante não só estruturar ali, não só uhum, aprimorar ali mesmo, mas também com gente de fora, que possa dar novos uhum. horizontes, pode É, falar de um outro jeito, talvez, que as pessoas entendam. é, Mas pessoas que tenham conhecimento, uhum, né? E uhum. aquela coisa que a gente falou, que tenham frutos nas suas vidas, né? Exato. Você falou que a música é uma ferramenta. Uhum, E ela também é uma ferramenta para missão e evangelização da oh, igreja. com certeza. Eu imagino que você já teve uma experiência no passado com a banda que você tinha, Uhum. usando para esse fim, inclusive. De que maneira você acredita que que a produção musical pode ser usada para a missão da igreja? E como a música de louvor ela pode ter um papel eficaz no ensino, no ministério dentro da igreja, mas também para alcançar pessoas fora da igreja? Então, de uma certa maneira assim, algumas bandas voltaram Uhum, a fazer alguma coisa porque estavam sentindo essa necessidade. Porque eles viram que estava, como a gente falou no começo lá, ministérios, só coisa uhum, uhum, congregacional, só para dentro da igreja e fora. uhum, Daí voltou a banda rara, voltou o Rebanhão, o uhum, G3 agora tá de novo, o Resgate voltou. Sabe, tem uhum, várias bandas assim que estão fazendo alguma coisa. E geralmente eles fazem coisas mais evangelísticas, né? uhum, Então são bem interessantes. Aqui em Curitiba mesmo veio, esses dias veio o G3, veio o Resgate, vieram tocar aqui no Hard Rock Café. aham, Entendeu? É um lugar que você pode levar seu amigo tal, lá. De repente depois é, leva ele para uma célula, entendeu? Eu acho que é, dá para fazer muita coisa. uhum, É só a gente sair da nossa bolhazinha, é, né? E não ficar só para a igreja. é, Gente, Deus falou assim: ide, anunciai por todo exato, mundo, pregai o evangelho, exato. entendeu? São essa, busque em primeiro lugar o reino e as outras coisas vão ser acrescentadas, mas o que você precisa É. fazer é ir. Ir. Esse foi o mandamento. E a música tem o poder de talvez pegar a mensagem e levar para o coração de uma maneira que muitas vezes as Sim, nossas palavras não conseguem, né? sim, sim. E é Agora, Marinho, tremendo. nós estamos chegando aí no fim do ano, né? Você já há muito tempo faz cantatas de Natal, você fazia aqui na Shalom com a gente, continua fazendo aí na PIB, e é sempre um evento muito grande para a maioria das igrejas que fazem cantatas. Para você,
qual que é o maior desafio de produzir uma cantata de Natal, principalmente num contexto seu grande aí da PIB, e quais cuidados essenciais que você toma para garantir que tudo aquilo que você produz reflita não apenas uma excelência musical, mas também você mantenha a integridade da mensagem do evangelho. Eu acho que isso é muito importante, porque nós estamos chegando numa época aí que a maioria das igrejas vão ter corais, vão ter bandas, vão ter orquestras sobre o Natal. Então, para você que faz isso há muito tempo, qual é o seu maior desafio? E como você procura manter a integridade da mensagem dentro da excelência musical? Para você ter uma ideia, aqui o Natal Aleluia, né, que é um evento aqui da PIB, tá no calendário da cidade. Faz parte, quando você vem visitar Curitiba, faz parte de você vir, né? Então, para você ter uma ideia da grandiosidade que falta um mês, mais ou menos, né? Isso. Pouquinho mais. Sabe, quando que a gente começou a fazer o Natal Aleluia, que a gente vai tocar agora? A gente começou dia 5 de janeiro. E até agora tinha coisas que não estavam prontas ainda. Por quê? Porque a gente estava fazendo, a gente não está fazendo mais cantata, né? Esse ano. A gente está fazendo um musical que vai ter todo mundo, os atores cantando aquela coisa assim, para tudo convergir numa coisa só, que é falar de Jesus. E o nome vai ser O Senhor do Tempo. E o Senhor do Tempo por quê? Porque tudo hoje gira em torno do tempo, né? As pessoas que não têm tempo, as pessoas correndo de um lado para o outro, aquela coisa da correria, e ninguém tem tempo para nada, e a vida passa, eu não fiz nada, né? Então, e por que ainda demorou ainda? Eu tive de fazer os arranjos, teve coisas que eu terminei agora, essa semana, a correria, porque a gente foi alterando um monte, porque a mensagem ainda não estava concisa. Então, tinha coisas assim que você ia falar, mas de repente ia ser muito prolixo numa coisa que não era tão interessante. Você, não, eu preciso apontar essas coisas aqui. Então, tem que ser uma mensagem muito clara, que as pessoas entendam e mexam com as pessoas o tempo inteiro. Então, senão não tem sentido nenhum. Você faz um negócio bonito. Que bonito. Tá. É bonito, você vai ver a orquestra sinfônica da sua cidade. Agora tem de ser um negócio que seja bonito, bem feito, mas que mexa, né? Que aquilo ali toca numa ferida ali. Opa, tá. Esse musical mesmo, eu tô vendo assim, ó. Tem várias pessoas que com isso aqui não tá nem aí. A outra vai chorar por aquilo ali, o outro não tá nem aí. De repente, mas isso ali me pegou. Aquilo ali. Tem um monte de coisinhas que são as coisas comuns que a gente tem na nossa vida, que são postas, e de repente você vê, isso aqui me pegou, isso aqui falou comigo, isso aqui mexeu. Então, daí você está convergindo tudo para falar de Jesus. Por que Jesus veio para a Terra? Senão, qual o sentido, né? Então, tem de ser uma coisa bonita, tem de ser bem feito e tal, mas o principal é realmente falar do amor, né, de Deus, de tal maneira que deu o seu filho unigênito, né, para que todo aquele. Então, essa é a nossa mensagem, senão não valeu de nada. Se Jesus não estiver na mensagem, vai ser só um musical bonito. Entendeu? Né? Bom, de tudo isso que a gente falou, né, muitas coisas, eu acredito que esse é um universo gigantesco que demoraria horas e horas para a gente levaria horas e horas de conversa aqui. Mas no seu papel como músico, produtor musical, principalmente como discípulo de Jesus, quais são os principais desafios que você enfrenta atualmente ao comunicar o evangelho por meio daquilo que você produz na sua rotina diária, não só ministerialmente, mas no seu trabalho também? Tá, os desafios que a gente tem é que a gente está vivendo num mundo cada vez mais apressado, que não tem tempo para ouvir, não tem tempo para parar, né?
Então você precisa criar prerrogativas para esse pessoal Uhum. começar a te ouvir. Você precisa ser ouvido. Né? Então você Uhum. começa a criar ferramentas aqui, opa, preciso aqui, ali e tal. E você precisa falar do amor de Cristo, seja através da sua vida, seja através da música. Você não pode perder tempo, Uhum. né? Que as pessoas perdem muito tempo preocupadas em ganhar dinheiro. Uhum. Gente, é importante você ter uma Estabilidade. estabilidade financeira, Uhum. familiar, tudo é importante. Uhum. Mas como que está a sua vida com Deus? Como que está a Uhum. sua vida com a sua família? Como, sabe? Como que estão os seus vizinhos? Eles olham para você e dizem o quê? Como que são os seus amigos no seu Uhum. serviço, no seu trabalho? A sua Uhum. vida importa. E o que Uhum. você vai fazer desse tempo todo? Sua vida está Uhum. passando e você vai. Que legado que você vai fazer, né? O Ademar de Campos agora fez, né, uns trabalhos falando só sobre legado, né? Cara, coisa Aham. bonita, cara, coisa assim. Quantas pessoas Uhum. seguiram, quantos É. discípulos ele formou, entendeu? É maravilhoso isso. Você Uhum. ter assim um propósito na sua vida, Uhum. né? Não ficar vivendo assim só atrás das coisas, né? O que é Aham. louco pedirão a tua alma. Você está com o seu É. celeiro cheio, mas e daí? Não tem mais nada. É. Então, o que é importante? Importante realmente a gente, seja através da música, seja através da nossa vida, com o nosso testemunho diário, falar de Jesus, porque a nossa Uhum. vida mesmo não é aqui, gente. A gente aqui é peregrino, a gente aqui só estamos aqui de passagem. A gente precisa se É. preocupar mesmo com a eternidade. E para quem está aqui, a gente deixar legado e tentar levar o máximo de pessoas. Senão nada tem sentido. Amém. Bom, para a gente encerrar, vou fazer um bate-pronto com você aqui. Pergunta rápida e resposta rápida. Beleza. Vamos lá. Qual o livro da Bíblia que você mais gosta? Romanos meio que a Bíblia está toda sintetizada ali, né? Uhum. Boa. 3 pregadores que você gosta de ouvir. Meu grande amigo Edilson, muito Uhum. bom sempre ouvir, porque ele é um poeta, né? Então ele consegue levar Uhum. você para outros lugares. O Gerê, o grande Jeremias, que é uma figuraça também. Uhum. Mesmo brincalhando, uma coisa ele leva É. você pro sério ali. O Hernandes, né? Que é um cara que sempre muito condizente com a palavra, né? Uhum. Muito. Sim. Porque tem as pessoas que são muito. Essa coisa que a gente estava falando de modismo mesmo. Não, É. pessoa sempre coerente, sempre com. Pelos frutos, né? Como a gente Exato. falou. Edilson Botelho é um pregador de mão cheia. É, Aliás, perguntei para ele, se você fosse músico ou pregador, o que, que você escolheria? Ele falou assim, pregação. É a é, paixão dele. é a paixão. Um livro que você que marcou sua vida e sua caminhada cristã. Tem um livro que eu. É pequeno, cara, um livro pequeno. Os céticos exigem um veredito. Uhum. Cara, um livro tão bobo, mas tão legal, porque ali tem três grandes pessoas Uhum. famosas que eram completamente ateus, né, completamente céticos de tudo, e eles começaram a ver que realmente a história de Jesus era verídica, e tal, eles foram e, né, então Uhum. é sensacional, muito bom mesmo. Bom. Quem que você tem como referência pastoral e referência musical? Referência pastoral, o pastor Noedi. Convivi Uhum. muito tempo com ele, assim, pelo por tudo assim, pela disciplina dele, pelo carinho, pelo Uhum. realmente ele tem um amor pelas ovelhas, pelas vidas, tal, toda a Uhum. vida, tal. Ele nunca deixa de ligar, nunca deixa de, né? Eu já Uhum. tô fora da do pastoreio dele, assim, da igreja que 7 anos,
Ele nunca deixa de ligar, nunca deixa de se preocupar, sempre tá junto. Então, a pessoa assim que realmente eu admiro bastante. Você pode até não estar no pastoreio dele, mas ele te olha ainda como ovelha. É impressionante, ele sempre Né? assim, tá. É. Qual que é a sua maior... Oi, pode continuar. Não, você tinha falado também referência musical Isso, também? isso. Referência musical tem muita coisa, né? Assim, como pianista, tecladista, César Camargo Mariano. Agora, como compositor, o Stênio Márcios, que é maravilhoso, assim, que ele transporta você com a música e tal. Inclusive, esse musical que a gente está fazendo aqui foi baseado numa música dele e ele compôs uma música especialmente para o Natal Aleluia também. É um cara assim que ele faz você caminhar na música, assim. Aí tem outros grandes músicos, assim, o David Foster, que é um dos maiores produtores de todos os tempos. Legal. Qual a sua maior motivação no Ministério de Música? Transformar vidas. Sabe? Transformar vidas através da música ou pelo relacionamento, mas transformar vidas. O que você diria para aqueles que desejam participar de um ministério de louvor? Continue buscando conhecimento e tentar ver referências desse conhecimento, porque tem muito conhecimento na internet que são falsos, né? Muita coisa ruim, mas tem muita coisa boa. Então é aquilo que a gente está falando, veja os frutos. Opa, esse cara, tanto musicalmente, esse cara é bom músico, com quem que ele toca? Com quem que ele já tocou? O que que ele fez? Devo seguir ou é um cara que começou a dar aula, nem sabe nem para ele? Entendeu? Então precisa ter esse conhecimento e conhecimento também sobre outros ministérios, né, para saber o que deu certo, o que deu errado, livros, tem tanta coisa hoje que você pode crescer, né? Maravilha. Uma última pergunta. O que é Cristo para você? Tudo. É a razão do meu louvor, a razão da minha vida, né? A motivação é ser como ele, né? Que ele falou, como Paulo falou, ser os meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. A gente poder andar e as pessoas veem no nosso rosto o olhar de Cristo, né? Amém. Marinho, obrigado por esse bate-papo, por essa conversa. Obrigado por esse tempo. Foi muito legal conversar com você e relembrar algumas experiências boas que tivemos juntos aqui. E é muito bom poder caminhar com você, poder repartir da sua vida com você, mesmo à distância aí, a gente não perdeu contato. E conte sempre comigo. Que Deus abençoe sua vida, seu ministério, seu trabalho, e que o Senhor possa continuar usando o seu talento para a glória dele, para levar pessoas para Cristo e também para ajudar muita gente aí que está iniciando nessa caminhada. Amém, amém. Muito obrigado pelo convite. É um prazer imenso compartilhar um pouquinho da minha vida, porque é compartilhar das coisas de Deus, porque eu vivo para Ele e Ele é tudo para mim. Amém. Bom, nós vamos ficando por aqui. Se você gostou desse conteúdo todo, você já sabe tudo que você tem que fazer: deixar like, compartilhar, comentar, se inscrever. Isso ajuda a fazer com que o conteúdo alcance mais pessoas. Não estamos aqui caçando likes, mas o seu like ajuda esse conteúdo a ir mais longe. Tudo que a gente tinha para falar aqui é muito pouco perto desse universo gigantesco. Se você quiser futuramente o Marinho de volta, a gente pode te dar um talvez definitivo para que a gente possa fazer um outro episódio futuramente. Deus te abençoe, até o próximo episódio, se assim o Senhor permitir. Um grande abraço.